Olá, amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar. Olha, terminou o turno do Campeonato Brasileiro da Série D. São 7 rodadas. O Campeonato Brasileiro da Série D são 64 clubes divididos em 8 chaves, com 8 clubes cada. E aí você joga em turno e retorno, ou seja, 7 no turno, 7 no retorno, 14 jogos. E os 4 primeiros colocados de cada grupo, num total de 32 clubes, se classificam para a segunda fase. Olha, terminou esse turno com 7 clubes invictos. Invictos estão o Castanhal do Pará e o São Raimundo de Roraima no grupo 1. Aí você tem no grupo 8 o FC Cascavel e o Joinville, também invictos. No grupo 4, o Juazeirense, lá da Bahia, também está invicto. No grupo 5, o Goianésia, de Goiânia, invicto também. Assim como o Madureira, no Rio de Janeiro, invicto no grupo 7. Esses times passaram essa primeira fase aí tranquilos, a maioria está na liderança, alguns na segunda colocação. E entre os paulistas nós não temos nenhum invicto, mas temos a Ferroviária, disparada no seu grupo na liderança no grupo 6. E temos a Portuguesa e o Santo André o tempo todo no G4 do grupo A7. Então, vamos também, antes de começar os resultados dessa encerramento desse turno, falar das novidades que aconteceram ao longo da semana. Por que ao longo da semana? A competição da Série D sempre é disputada aos sábados e domingos. Teremos amanhã um jogo também, mas que não vai influenciar na classificação. Eu informo para vocês. Olha, muitas demissões de treinadores ao longo da semana. O Rio Branco do Espírito Santo demitiu o Cláudio Roberto e contratou o André Visser. Quem também demitiu foi o Central. Sabe o Júnior Baiano, o ex-zagueiro, ex-jogador de São Paulo, Palmeiras, Flamengo, enfim, seleção brasileira? Ele também caiu lá no Central de Caruaru e chegou o Nilson Corrêa. O Ipiranga, lá do Amapá, também mandou embora o técnico Vitor Jaime e contratou o Ari Greco. Já é veterano, 70 anos, mas sempre que tem um problema ali no Ipiranga, ele chega. O Oliveira Canindé também caiu no Bahia de Feira, que contratou o Índio Ferreira. E aí o Galvez, lá do Acre, também demitiu o técnico Paulo Roberto Oliveira. Já o União, que está brigando ali, do G4, tem todo o Leão de Rondonópolis, lá do Mato Grosso, o Odil Soares, o seu treinador, ainda está afastado por Covid, já faz 15 dias, e o time vai se virando com o seu auxiliar. Então, são as principais notícias aí ao longo dessa semana da Série D. Vamos falar em relação agora à última rodada, dessa sétima e última rodada do turno, e nós não tivemos muitas novidades não em relação à presença no G4. Por exemplo, no grupo A1, o Castanhal é o líder, venceu 2-1 o Fast, jogando em Manaus, hein? O Castanhal com gols do Pecel e do Alexandre Santana e o gol do Kleberson contra, o Castanhal venceu e continua líder com 17. O São Raimundo continua vice-líder, vencendo o Penharol lá em Roraima por 2-1. Belão e Juca fizeram os gols do São Raimundo e o Railson fez o gol do Penharol. Ainda nesse grupo, você tem o Galvez do Acre, que acabou vencendo. O Galvez ganhou do Ipiranga lá no Amapá por 1-0, gol do Matheus. E olha, a única novidade é o seguinte: o Castanhal continua em primeiro com 17 pontos, São Raimundo continua em segundo com 15, e agora o Galvez é o terceiro com 12 pontos, e o Penharol, que era o terceiro, virou o 4 com 10. Então você vê que não teve muita novidade. A novidade que a gente pode falar é o Lanterninha, que é o Atlético do Acre, que finalmente venceu a primeira. Venceu por 3-1 o Gás do Roraima, mas tanto o Gás com 5 pontos como o Atlético Acreano com 4, estão ali nas últimas colocações, bem distantes do G4. Vamos para o grupo 2, onde o líder Guarani ganhou do Juventude do Maranhão por 2-1. O Hulk e o André Macena fizeram os gols do Guarani e o Cris contou para o Juventude. O Motoclube venceu o Palmas com gol do Ted Love, a lei do ex, hein? Gol do Ted Love 1-0. O Tocantinópolis empatou com o Imperatriz 0-0. E o Paragominas, jogando lá no Pará, perdeu do 4 de julho do Piauí por 2-1. Marcelo Santos e Zé Arthur fizeram os gols do 4 de julho e o Dailon fez o gol do Paragominas. Essa chave é o seguinte: você continua com o Guarani líder com 15 pontos, o Guarani de Sobral, tá? Líder com 15 pontos, o 4 de julho do Piauí com 14 continua o vice-líder. O Imperatriz com 10 era quarto, passou a ser terceiro, e o Paragominas com 9 era o terceiro e passou a ser o quarto. Mas, ou seja, o G4 também não mudou na 2.
No grupo A3, também os 4 primeiros continuam ali. Vamos lá para os resultados. O ABC, o líder, ganhou do Campinense por 1-0, gol do Negueba. E o jogo foi lá em Campina Grande. O América de Natal ganhou do Souza da Paraíba por 4-1. O Wesley Smith, Eric Varão, Patrick e Alvinho fizeram os gols do América de Natal. O Adriano Narão descontou para o Souza da Paraíba. O Caucaia, jogando no Ceará, perdeu do 13 por 4-0. Gindré, João Ananias, Gustavo Índio e Jerônimo fizeram os gols. E o Central, mesmo jogando em Caruaru, perdeu do Atlético Cearense por 3-1. O Flávio fez 2 gols, o Olavo, artilheiro do campeonato. O Puga fez também para o Atlético Cearense. O Pedro Maicon descontou para o Central. Nessa chave, o ABC continua líder com 15 pontos. Agora o Campinense é o segundo colocado com 11 pontos. Com os mesmos 11 pontos, mesmo perdendo, o Sons é o terceiro. E o América de Natal é o quarto com 11 pontos também. A briga é muito boa ali, até porque o Atlético Cearense é o quinto colocado com 10, está coladinho ali. Mas o G4 não mudou no grupo A3 também. A mesma coisa aconteceu no grupo A4. A novidade é que o Itabaiana estava invicto também e perdeu nessa rodada a sua invencibilidade para o Retrô de Pernambuco. Jogando em casa o Itabaiana, lá no Sergipe. Jacobina fez o gol do Itabaiana. O Thiago Adani e o Guilherme fizeram o gol do Retrô. O Juazeirense, que agora é o novo líder, ganhou do Murici lá na Bahia. O Júnior Timbó e Sapé fizeram do Juazeirense. O Murici com o André Rodrigues descontou. Tivemos Atlético da Bahia 0, Sergipe 0 e o Asa 1, Bahia de Feira 1. E aí você tem, agora o Juazeirense é líder com 15 pontos e continua invicto. O Itabaiana perdeu a invencibilidade, mas é na segunda colocação com 14. O terceiro colocado é o Retrô de Pernambuco com 12 pontos e o Sergipe, que era terceiro, virou quarto com 11. Nenhuma mudança no G4 também. Os 4 primeiros colocados estão um pouco distantes, porque o quinto tem 7 pontos, só que é o Atlético da Bahia. Então veja que já está 2 rodadas. O negócio está mais tranquilo. A mudança no G4 aparece agora no grupo A5. Vou passar os resultados para vocês. O Gama empatou em casa com o líder invicto em Goianésia 0-0. A Aparecidense empatou em casa também em Goiás, né? Com o União do Mato Grosso por 1-1. O Jaraguá tomou uma goleada, jogo que passou na TV Brasil, 4-0 para o Brasiliense, que retornou, estava fora do G4, agora retornou. Os do Zé Love cobrando pênalti, Tobinha 2 e o Zotti. E aí o Nova Mutum empatou em casa com o Porto Velho por 1-1. Então é uma mudança. O Goianésia continua líder, invicto, 13 pontos. O Aparecidense continua na segunda colocação com 12. O União do Mato Grosso, União Rondonópolis, continua na terceira colocação com 12. Só que o quarto era o Nova Mutum, que só empatou e caiu para a quinta colocação. O Brasiliense pegou o lugar do Nova Mutum. Agora é o quarto colocado com 11 pontos. Mas nota que o Nova Mutum tem 10, o Gama tem 7, o Porto Velho tem 7. Você vê que está muito próximo ali o quarto, o quinto e o sexto. Então a briga promete também nas próximas rodadas, mas pelo menos tivemos uma mudança. Sai o Nova Mutum e entra o Brasiliense no G4. No grupo da Ferroviária, também não tivemos nenhuma mudança no G4. A Ferroviária empatou com o Sport lá em Varginha, 0-0, continua na liderança. Nós tivemos o Rio Branco, de Vilhanense, é lá do Espírito Santo, mas é o Vilhanense, fazendo 3-0 em cima da Caldense. Patrocinense e Rio Branco também ficaram no mesmo 0-0 de Boa e Ferroviária. E aí, nesta segunda-feira, amanhã, segunda-feira, dia 19/7, às 17 horas, jogam Águia Negra e Uberlândia. Por que eu nem esperei esse jogo para passar para vocês as informações? Porque independente do resultado, o Uberlândia é o quarto colocado. Se ele vencer, ele vai a segundo, mas vai ficar dentro do G4. O Águia Negra, mesmo que vença, ele vai a 7 e não entra no G4, então não vai mudar. Nós temos a Ferroviária, que é líder com 16, nós temos o Caldense, que é vice-líder com 13, o Boa, que é terceiro colocado com 12, e o quarto colocado é o Uberlândia com 11. Se vencer amanhã jogando fora de casa, ele vai na segunda colocação, mas não temos novidades, não temos nenhuma alteração no G4, no grupo A6. Mudanças dentro do grupo aconteceu no grupo da Portuguesa, no grupo A7. O grupo A7 é o grupo onde você tem o Madureira invicto, hein? O Madureira invicto, fazendo grande campanha, ganhou do Santo André, que era o líder. O Santo André era o líder da chave. O gol do Jonathan Pimpão, o Madureira jogando lá no Rio, fez 1-0. E aí o Madureira assumiu a liderança com 13 pontos,
jogou o Santo André para a terceira colocação com 10. Por que jogou para a terceira? Porque a vice-líder agora é a Portuguesa. Pegou o Boa Vista e fez 3-0 jogando muita bola. Danilo Pereira fez 2 gols e o zagueiro William Magrão fez mais um. E o goleiro da Portuguesa, o Davidson, ainda defendeu um pênalti cobrado pelo Marquinhos. A Portuguesa venceu, convenceu dentro do Canindé. E foi para a vice-liderança. E aí o Boa Vista, mesmo com a derrota, continua na quarta colocação. Então você tem o Santo André, que era líder, agora é o terceiro com 10, mas o líder agora é o Madureira com 13, segundo colocado a Portuguesa com 12, terceiro colocado Santo André com 10, quarto colocado o Boa Vista com 9. Mas o Boa Vista ali, ó, esperando o Bangu, que está colando. O Boa Vista agora tem 9 e o Bangu tem 8, porque venceu a segunda seguida em Limeira, no interior de São Paulo. O do Rafael Carioca fez 1-0 em cima da Inter de Limeira. E aí nós temos nesse grupo ainda o Cianorte, que venceu o São Bento, Lanterninha São Bento, 1-0, gol do Pelezinho. Então, você tem Madureira 13, Portuguesa 12, Santo André 10, Boa Vista 9. E aí colado, Bangu com 8, Cianorte com 8. Olha que briga boa. A Inter de Limeira tem 6 e o São Bento tem 5. Parece que esses dois paulistas aí não vai acontecer nada. E finalizando a rodada no grupo 8, o líder invicto FC Cascavel ganhou mais uma. Dessa vez fora de casa, duelo paranaense, mas jogando na casa do Rio Branco, fez 4-1, Robinho 2, Vinícius e Léo Taperuna fizeram os gols do Cascavel, o Bruno Lopes escantou para o Rio Branco. Continua líder invicto com 17 pontos. Quem também está invicto, mas é vice-líder, é o Joinville. O Joinville, que jogando fora, lá com o Esportivo em Bento Gonçalves, no Sul, ganhou de 1-0 o gol do Paulo Vitor. 15 pontos, segundo colocado. O terceiro é o Caxias, que fez 2-0 no Marcílio Dias. Gol do Bruno Ré e do Juliano. É o terceiro com 11 pontos. E aí sim, nós tivemos mudança nesse G4. O Marcílio Dias, com a derrota para o Caxias, caiu na sexta colocação. O quarto agora é o Juventude, lá de Santa Catarina, que ganhou do Aimoré por 1-0, o gol do Lucas Vieira. Então você tem o FC Cascavel, 17, líder invicto. Vice-líder Joinville, com 15, também invicto. O Caxias, o terceiro colocado, com 11. Aí você tem com 8 pontos o Juventus, que é de Santa Catarina. Na quinta colocação, o Marcílio Dias, com 8. O Aimoré tem 7. O Esportivo tem 6. A briga também promete ser muito boa nas próximas rodadas. É isso. Eu volto no final de semana que vem, já com a 8ª rodada ou a primeira do segundo turno do Campeonato Brasileiro da Série D. Forte abraço a todos e até a próxima.